Finalmente acabou o 7 de setembro, a manifestação em São Paulo já se encerrou e aquilo que a gente falou hoje mais cedo, o fiasco virou piada e foi uma piada. São Paulo nós tivemos ali 125 mil pessoas no pico, é uma quantidade grande de pessoas? Relativamente, porém, para quem dizia que haveria um recorde de manifestantes, estavam falando na casa de 2 milhões, 125, 120 é um número muito pequeno, mas muito pequeno mesmo, mostrou fragilidade do presidente da República e principalmente pouco poder de mobilização. Então vamos parar com essa pantomima, vamos parar com essa história de golpe, que não vai ter golpe nenhum. Agora Bolsonaro se colocou numa situação muito mais complicada do que ele estava antes mesmo das manifestações, que ele queria mostrar força, mas mostrou fraqueza. Vamos discutir isso, vamos analisar, vamos comentar, vamos tirar elefantes da sala, mas primeiro eu peço o seu like, clique no botão de gostei, ative as notificações, isso é essencial, e veja como ser membro do canal. Aqui nós temos conteúdos adicionais, no mínimo 2 vídeos extras por semana, só para os membros por apenas R$ 1,99 por mês. Eu gosto sempre quando a gente vai falar de vídeos sobre manifestação, que as manifestações nós não podemos falar, olha, ganhou, perdeu, baseado nos números de manifestantes. Não é assim que funciona, porque se as pessoas vão até as ruas para se manifestar, se elas saem de casa e elas vão até as ruas para falarem sobre uma pauta, sobre uma causa, isso já é legítimo. Isso já é legítimo. Não tem que falar, tem mais gente, é mais importante, menos importante. Não, não é assim que funciona. Mas o que nós avaliamos nessas manifestações de Bolsonaro? O poder de mobilização do presidente. O poder de mobilizar de Bolsonaro tem ficado cada vez menor. E o Bolsonaro investiu nessas manifestações. Ele ficou um mês falando sobre ela. Teve aquela live do dia 29 de julho, aí ele ficou falando, aí ele ficava atacando ministros, aí ele falava aquilo, dava uma estocada aqui, fazia uma polêmica colar. E ficava chamando as pessoas, chamando, incitando o gado a comparecer nessas manifestações do dia 7 de setembro. E o poder de mobilização dele foi baixo, pessoal, mas muito baixo. E ele insistiu, e mesmo assim ele não conseguiu mobilizar uma quantidade grande de pessoas. Não conseguiu. Nós temos que lembrar que ele tem ali 25% ainda de apoio. 25%. Então é uma quantidade grande, relativamente grande de apoio, mas está no menor nível desde sempre, que o máximo foi ali 37, ele se manteve estável nos 30 e agora ele sempre cai. E pela quantidade de pessoas que hoje apoiam o Bolsonaro, acabou essa história de golpe. Acabou, não tem golpe. Será que agora as pessoas vão acordar para isso? Será que agora a imprensa vai acordar que não vai ter golpe, que ele não tem apoio populacional e popular para ir ao golpe? Será que não tem? Será que as pessoas não vão conseguir perceber isso? E assim, me desculpa, se você gosta do Vila, o texto dele hoje no UOL é um texto assim, ele tá aloprado. O Vila ele aloprou de vez, ele falou que já tem um golpe, o Bolsonaro já deu um golpe. Parece que deu um golpe, só ele sabe. Ô Vila, com todo respeito, você tá jogando a sua reputação no lixo falando umas coisas dessas. Você tá jogando a sua reputação no lixo. O Vila não tá bem desde aquela história da agenda do Haddad, ele fica com as coisas, agora o Bolsonaro deu um golpe, ninguém sabe, nem ele, nem o próprio Bolsonaro sabe. E eu sei que tem um pessoal de direita que assiste o canal, que gosta do Vila. Olha, se você quer ver, se você quer ler algo de direita, um comentarista de direita, um comentarista político de direita, vá ler o Carlos Andreasa, escute o Carlos Andreasa lá na CBN, que é muito melhor do que o Vila. O Vila, ele não tá legal. Aí o pessoal fala, mas você tá com implicância com o Vila. Não é uma questão de implicância. Ele fala umas coisas que não fazem sentido. Eles criam algo do Bolsonaro e parece que quer enganar a população. Como que vai ter golpe com a quantidade de pessoas que foram mobilizadas hoje? Não vai ter nada. O Arthur Lira, para vocês terem uma ideia, ele está extremamente desconfortável com toda essa situação que foi criada, porque agora ele vai ter que tomar uma atitude. Ele viu e as instituições perceberam que o Bolsonaro não tem a força que ele gosta de falar, que ele nunca teve, pessoal. A gente sempre falou que tinha aquela história do Bolsonaro, o jogo de sombra. O que é um jogo de sombra? Agora eu posso fazer, porque eu tenho aqui a fonte de luz. Então você tem uma fonte de luz e um objeto. Aqui está o objeto, a Paulinha Guerreiro, porque ela é peruana e ela é parente do Paolo Guerreiro. Então você pega e projeta um ponto de luz atrás do objeto. A Paulinha Guerreiro ali na parede, ela vai ficar com uma sombra enorme, gigantesca, mas na verdade ela é pequenininha. E o Bolsonaro faz isso, ele faz um jogo de sombra para parecer que ele tem força, para parecer que ele tem poder, mas ele não tem absolutamente nada. E agora o jogo de sombras acabou e as instituições viram isso. Paulinho da Força já tarde falou, opa, o Solidariedade pode apoiar no impeachment. O PSDB já está falando em impeachment, já está discutindo. O Kim Kataguiri e o MBL também estão falando disso.
todo mundo começa a falar de impeachment, porque as falas do Bolsonaro hoje foram falas muito sérias, muito graves. Ah, mas ele quer dar um golpe? Não! Ele quis incitar o gado dele, porque o evento de hoje, como um todo, vocês sabem, eu falei isso para vocês já faz alguns dias, foi um evento para lançar a campanha eleitoral de Bolsonaro. É um evento que inicia a corrida eleitoral de Bolsonaro e dos bolsonaristas até 2022. Desses organizadores do evento, porque você tem o evento em São Paulo, mas você tem pequenos eventos, como por exemplo você levar uma caravana de Pindamonhangaba, que é pertinho, ou sei lá, do interior do estado de Bauru para São Paulo. Esse é um evento. Então você tem um organizador desse evento que vai colher o nome das pessoas, que vai marcar o ônibus, vai marcar as vans. Esse líder desse evento local, ele pode ser um potencial candidato em 2022. Tanto para legislativo federal quanto para estadual. Esse foi o grande objetivo de Bolsonaro, lançar candidatos. Esse era o objetivo. E principalmente um evento de blindagem para manter o gado ativado. E aí as pessoas vão falar, olha, mas ele falou do Alexandre de Moraes, que ele não vai cumprir as ordens do Alexandre de Moraes. Mas o que isso significou? O que isso significa? O medo de Bolsonaro com Alexandre de Moraes tem a ver com os inquéritos que o Alexandre de Moraes, o GRU do STF, o Xandão Carecão, o Xandão Cabeça de Melão, como os bolsonaristas chamaram o Xandão, ele tá com os inquéritos do Carluxo na mão. O Carluxo tá aqui, ó, na mão do Xandão. E o Carluxo teve busca e apreensão. O Carluxo tem a convicção e a certeza que ele vai ser preso pelo Alexandre de Moraes. O Carluxo sabe, ele tem essa sensação, porque quando o Bob foi preso, o Moraes, ele prendeu o Bob aqui, mas estava mirando o Carluxo aqui, ó. O olho do Xande estava no Carluxo. E depois, o Carluxo pegou o telefone, bateu um fio pro Bolsonaro e falou, papai, eu tô com medo, porque vão me prender. Ou podia ser talvez a novidade, olha, vão me prender, eu vou poder tomar banho na cadeia. E ele rompeu o silêncio que fazia semanas que o Carluxo não falava com o Bolsonaro, porque ele estava brigado com a Michelle. Mas o medo do Carluxo, agora brincadeiras à parte, foi tão grande que ele ligou pro Bolsonaro. E o Bolsonaro ficou tresloucado com isso, porque sempre que se aproxima do Carluxo, o Bolsonaro, ele fica louco. Porque o Carluxo e o Bolsonaro, eles têm uma espécie de uma relação muito estranha, porque o Bolsonaro colocou o Carluxo para disputar contra a Rogéria, que é a mãe do Carluxo, em 2000 na eleição do Rio. E o Carluxo se sentiu usado, ele ficou anos sem falar com o Bolsonaro. E ele chantageia o Bolsonaro emocionalmente, ele ameaça, fala que vai sumir. O Bolsonaro acha que ele pode tirar a própria vida porque ele toma remédio controlado. Quem falou isso foi o Julian Lemos, deputado federal, que é do PSL, muito íntimo, e também a Thaís Oyama, naquele livro dela, Tormenta. Então há uma relação muito conturbada entre Carluxo e Bolsonaro. Nós temos que entender isso. E o Bolsonaro já preparou planos, segundo a revista Veja, caso o Carluxo fosse preso. Se fosse decretada a voz de prisão para o Carluxo, ele ficaria dentro do Palácio da Alvorada e não sairia. Isso já foi revelado pela imprensa. Então quando ele fala que as ordens não vão ser acatadas, quando ele fala que tudo tem um limite, que não pode ser ultrapassado esse limite, o Bolsonaro fala sobre a prisão do Carluxo. É isso que ele está fazendo. E ele precisa, acima de tudo, manter o gado ativado, porque se o gado perder, começar a esfriar, quem que vai fazer toda a historinha, quem que vai fazer o auê quando o Bolsonaro for julgado? Porque ele vai ser julgado, pessoal. Ele tem crimes, ele tem processos que foram suspensos porque ele virou o presidente da República. Mas quando ele sair, todos esses processos vão ser retomados e ele precisa fazer esse auê todo e começar já a construir uma narrativa, já a construir uma história que ele é um perseguido. Ou vocês acham que, por exemplo, ele vai cair lá, vai pro STF, vai cair lá e cai na mão justamente do Alexandre de Moraes? O Alexandre de Moraes aí vai ter toda a história, olha, é claro, por conta de todos os ataques do Bolsonaro, Alexandre de Moraes não estava fazendo um julgamento correto, não estava fazendo uma apreciação correta da lei, está querendo pesar contra o Bolsonaro. Essa é a história, porque o presidente sabe que vai perder 2022, o mercado já trata Lula como cenário base para 2022, então foi isso. Todas essas manifestações foram um fiasco, vão lançar candidatos, eu esperava um número muito mais expressivo, eu estava esperando pelo menos uns 500 mil na Paulista, pelo que o Bolsonaro tinha falado, 125 mil, muito pouco, o poder de mobilização dele se reduz e vai piorar, porque a partir de amanhã o que nós vamos ter? 8 de setembro. O que é o 8 de setembro? A volta à normalidade. Nós vamos finalmente desnudar Bolsonaro, acaba essa história de golpe, porque ele não tem força para dar golpe e ficou claro hoje. E aí nós vamos ter que falar de apagão, racionamento, crise energética, inflação que vai aumentar. E o que ele vai poder fazer?
Nada, nós voltamos para a realidade e essa realidade vai corroer Bolsonaro. Fora que já começam todas as discussões pelas falas do Bolsonaro para incitar o gado dele, foram falas que podem ser consideradas como falas antidemocráticas. E aí os partidos sabem que o Bolsonaro não tem força, o que o segura contra o impeachment? Nada. E amanhã eu vou falar para vocês do medo do Ciro Nogueira, que é o ministro da Casa Civil, de se aproximar de Bolsonaro. Porque ninguém quer ficar perto de Bolsonaro. Ele é uma barca furada e essa barca furada está ficando cada vez menor. É o fatismo que quando começa a se dividir, quando começa a separar, significa a ruína. E essa é a ruína de Bolsonaro. Deixa suas impressões aqui nos comentários. Para com essa história de golpe, por favor, agora mostra que não tem nada. Se inscreva no canal, ative as notificações, me siga no Instagram, canal Profiléu. Hoje à noite tem vídeo para os membros e no Twitter também é @ProfiléuOficial.